Em uma rua empoeirada de Niamey, capital do Níger, uma bandeira russa é erguida por manifestantes. A milhares de quilômetros de distância, em salas de reuniões em Paris, o pânico se instala. As luzes da Torre Eiffel, um símbolo do poder francês, de repente parecem um pouco menos brilhantes, o que conecta esses eventos. Um metal denso, amarelado e radioativo. O urânio. Nos bastidores da economia global, longe das manchetes sobre petróleo e tecnologia, uma guerra silenciosa de 3 trilhões de dólares está sendo travada. Não é uma guerra de soldados e tanques, mas de contratos, sanções e controle de cadeias de suprimentos. É uma batalha pelo combustível que alimenta nosso mundo e arma nossas nações. E o Ocidente está perigosamente perdendo. A questão não é se uma crise energética vai acontecer, mas quem vai apertar o botão quando ela chegar. Para entender o campo de batalha de hoje, precisamos voltar a 1938. Foi quando a fissão nuclear foi descoberta, liberando uma quantidade de energia nunca antes vista. Em poucos anos, o urânio passou de uma curiosidade geológica para o elemento mais estrategicamente importante do planeta. Ele alimentou as bombas que encerraram a Segunda Guerra Mundial e depois se tornou o coração da Guerra Fria. Duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, acumularam arsenais capazes de destruir o mundo várias vezes. Durante 50 anos, a demanda por urânio foi quase exclusivamente militar. O controle de suas minas, da África do Sul ao Canadá, era uma questão de segurança nacional. Mas quando o Muro de Berlim caiu, o mundo respirou aliviado. Mal sabíamos que a guerra pelo urânio não estava terminando. Ela estava apenas mudando de forma, tornando-se mais silenciosa, mais econômica e talvez ainda mais perigosa. Com o fim da Guerra Fria, o mundo se viu inundado de urânio. O programa Megatons para Megawatts, assinado em 1993, foi um acordo histórico. Os Estados Unidos concordaram em comprar 500 toneladas métricas de urânio altamente enriquecido, desmontado de ogivas nucleares soviéticas, para usar como combustível em reatores comerciais. Durante 20 anos, uma em cada 10 lâmpadas na América foi, literalmente, acesa por uma bomba nuclear russa desativada. Para os mercados, parecia a solução perfeita, uma fonte de combustível barata e abundante. A exploração e mineração de urânio no Ocidente estagnou. Minas foram fechadas. A experiência foi perdida. A complacência se instalou. Políticos e executivos acreditavam que o problema do urânio havia sido resolvido para sempre. Eles cometeram um erro de cálculo que custaria trilhões. Enquanto o Ocidente dormia sobre seus estoques de urânio da Guerra Fria, um novo gigante despertava no Oriente. A China, com sua industrialização explosiva, enfrentava uma sede insaciável por energia. Para uma nação com mais de 1 bilhão de pessoas e uma poluição atmosférica sufocante, a energia nuclear parecia uma resposta limpa e poderosa. Pequim não apenas começou a construir reatores nucleares em um ritmo nunca visto na história, mas também iniciou uma estratégia metódica e agressiva para garantir seu suprimento de combustível. Diferente das empresas ocidentais, que buscavam apenas contratos de compra, as estatais chinesas começaram a comprar as próprias minas. Elas investiram em infraestrutura, construíram estradas e portos na África e na Ásia Central, trocando desenvolvimento por acesso exclusivo a recursos. A China não estava jogando o jogo do mercado, estava jogando o jogo do império. A estratégia chinesa era clara: controlar o urânio na fonte. Em países como a Namíbia e o Níger, a China National Nuclear Corporation, ou CNNC, e outras estatais garantiram participações majoritárias em minas cruciais. Eles não eram apenas clientes, tornaram-se os donos. Esta abordagem verticalmente integrada deu a Pequim um controle sem precedentes sobre sua cadeia de suprimentos de energia. Enquanto os analistas ocidentais ainda viam o urânio como uma commodity negociada em mercados abertos, a China o via como um pilar de sua segurança nacional e de sua ascensão como superpotência. A guerra silenciosa havia ganhado um novo e poderoso combatente, um que não se importava com as regras estabelecidas pelo Ocidente e que tinha um horizonte de planejamento de décadas, não de trimestres fiscais. Mas a China não estava sozinha em sua ambição. Do outro lado do tabuleiro, a Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, estava silenciosamente reconstruindo seu próprio império nuclear. A peça central dessa estratégia é a Rosatom, a corporação estatal de energia nuclear da Rússia. A Rosatom não é apenas uma mineradora de urânio, é a única empresa no mundo que domina toda a cadeia de valor nuclear, desde a extração do minério até a construção e operação de usinas, o enriquecimento do combustível e até mesmo o descomissionamento e gerenciamento de resíduos. É um pacote completo, uma oferta que nenhuma empresa ocidental pode igualar. E Moscou começou a usar a Rosatom não apenas como uma ferramenta comercial, mas como uma arma geopolítica devastadoramente eficaz. O modelo de negócios da Rosatom é brilhante e assustador. Eles abordam países em desenvolvimento, como Turquia, Egito ou Bangladesh, e oferecem um acordo irresistível. A Rússia financia, constrói e opera uma usina nuclear de última geração. O país anfitrião obtém energia limpa e o prestígio da tecnologia nuclear. O preço? Uma dependência de 100 anos da Rússia. Moscou fornecerá o combustível, treinará os operadores e gerenciará o lixo nuclear por toda a vida útil do reator. É um laço geopolítico disfarçado de contrato de energia. Cada novo reator construído pela Rosatom no exterior cria uma nova demanda cativa pelo urânio russo e por seus serviços de enriquecimento, solidificando a influência do Kremlin em regiões estratégicas ao redor do globo.
O domínio da Rússia não para na construção de reatores. Ela controla cerca de 46% da capacidade mundial de enriquecimento de urânio, o processo crucial que transforma o minério bruto em combustível utilizável. Os Estados Unidos, por exemplo, dependem da Rússia para cerca de 20% de seu urânio enriquecido. A Europa é ainda mais vulnerável. Após a invasão da Ucrânia, o Ocidente impôs sanções a quase todos os setores da economia russa: o petróleo, o gás, os bancos. Mas o setor de urânio e nuclear permaneceu intocado. Por quê? Porque sancionar a Rosatom significaria apagar as luzes em partes da Europa e da América. Putin sabia que tinha o Ocidente como refém, e o urânio era a arma que ele segurava. Nenhum lugar ilustra melhor a complexidade desta guerra do que o Sahel africano, especialmente o Níger. Por décadas, a França, uma potência nuclear com mais de 70% de sua eletricidade vinda de reatores, dependeu quase que exclusivamente do urânio de suas ex-colônias. A empresa estatal francesa, Orano, anteriormente conhecida como Areva, operava as minas no Níger, extraindo a matéria-prima que alimentava a nação francesa. Era um arranjo neocolonial clássico. A França obtinha combustível barato para sua economia avançada, enquanto o Níger, apesar de ser um dos maiores produtores de urânio do mundo, permanecia um dos países mais pobres e subdesenvolvidos do planeta. Essa injustiça histórica criou um barril de pólvora de ressentimento. Em julho de 2023, esse barril de pólvora explodiu. Um golpe militar no Níger derrubou o governo pró-ocidental. A junta militar rapidamente se alinhou com a Rússia e ordenou a expulsão das tropas francesas. Embora os contratos de mineração de urânio ainda estejam tecnicamente em vigor, o controle geopolítico de Paris sobre seu suprimento vital desapareceu da noite para o dia. O incidente expôs a fragilidade da estratégia europeia. Confiar em regimes instáveis em troca de recursos baratos provou ser uma aposta perigosa. De repente, a segurança energética da segunda maior economia da Europa estava à mercê de uma junta militar em um dos cantos mais voláteis do mundo. A guerra silenciosa havia se tornado barulhenta. A crise no Níger foi um sintoma de uma doença maior, a perda de influência do Ocidente. Enquanto a França era vista como uma antiga potência colonial, Rússia e China chegavam com ofertas de parceria, investimento e segurança, sem as preleções sobre direitos humanos e democracia. Para muitos países africanos, cansados de décadas de exploração, era uma alternativa atraente. A batalha pelo urânio na África não é apenas sobre geologia, é sobre narrativas. É uma competição entre o modelo ocidental de contratos corporativos e o modelo oriental de parceria estratégica liderada pelo Estado. E no momento, a narrativa oriental parece estar ganhando corações, mentes e, mais importante, minas. Enquanto a África se tornava um campo de batalha geopolítico, o centro de gravidade da produção de urânio se deslocou para outro lugar, as vastas estepes da Ásia Central. O Cazaquistão, uma ex-república soviética, emergiu do nada para se tornar o maior produtor de urânio do mundo, respondendo por mais de 40% da oferta global. É o equivalente da Arábia Saudita para o mercado de urânio. O controle dos vastos e baratos depósitos do Cazaquistão tornou-se o prêmio máximo na guerra silenciosa. Quem quer que seja amigo de Astana controla o mercado global, e o Cazaquistão se encontra em uma posição delicada e poderosa, tentando equilibrar as ambições de seus vizinhos gigantes, Rússia e China, com as necessidades do Ocidente. A estatal cazaque, Kazatomprom, domina a produção. A empresa utiliza uma técnica de mineração chamada recuperação in situ, que é dramaticamente mais barata e ambientalmente menos destrutiva do que as minas a céu aberto ou subterrâneas tradicionais. Isso dá ao Cazaquistão uma vantagem de custo imbatível. A Kazatomprom opera em joint ventures com empresas de todo o mundo, incluindo a Rosatom russa, a CGN chinesa e a Orano francesa. Essa política de múltiplos vetores permite que o Cazaquistão maximize seus lucros e evite a dependência de um único parceiro. No entanto, sua geografia é seu destino. Sem acesso ao mar, todo o seu urânio deve transitar por território russo ou chinês para chegar aos mercados mundiais, dando a Moscou e Pequim um poder de veto de fato. No início de 2022, protestos massivos abalaram o Cazaquistão, ameaçando derrubar o governo. O presidente cazaque pediu ajuda à Organização do Tratado de Segurança Coletiva, uma aliança militar liderada pela Rússia. Tropas russas entraram no país para restaurar a ordem. O evento foi um lembrete brutal de quem detém o poder real na região. Embora o Cazaquistão tente manter sua independência, sua segurança depende, em última análise, do Kremlin. Para os compradores ocidentais de urânio, a mensagem foi clara. O maior fornecedor do mundo está firmemente dentro da esfera de influência de Moscou. A dependência do Ocidente em relação a seus adversários geopolíticos estava se tornando insustentável. Diante dessa realidade, o Ocidente finalmente começou a acordar. Governos nos Estados Unidos, Canadá e Europa perceberam que suas cadeias de suprimentos de energia nuclear eram perigosamente frágeis. Décadas de terceirização e busca pelo menor custo criaram uma dependência crítica de nações que não compartilham seus valores ou interesses. A invasão da Ucrânia foi o catalisador final. A ideia de financiar a máquina de guerra de Putin comprando seu urânio tornou-se politicamente tóxica. De repente, a segurança energética e a soberania industrial voltaram ao topo da agenda. A questão era, seria tarde demais para reverter o curso?
A resposta do Ocidente tem sido uma corrida frenética para reconstruir suas capacidades nucleares domésticas. Nos Estados Unidos, a lei de redução da inflação incluiu bilhões de dólares em créditos fiscais para reatores existentes e para a produção de combustível nuclear doméstico. Minas de urânio que estavam inativas por anos no Texas, Wyoming e Arizona estão sendo reabertas. O Canadá, outro grande produtor, está aumentando sua produção. A lógica do mercado globalizado, que ditava que o urânio deveria ser comprado do produtor mais barato, não importando onde estivesse, foi substituída por um novo imperativo de segurança nacional. A produção local, mesmo que mais cara, é agora vista como um seguro vital contra a chantagem geopolítica. No entanto, reconstruir uma indústria inteira não é fácil. Leva anos, se não décadas, para licenciar e construir uma nova mina ou uma nova instalação de enriquecimento. Além disso, a indústria enfrenta uma forte oposição pública e ambiental. Décadas de associações negativas com acidentes como Chernobyl e Fukushima e a questão não resolvida do armazenamento de lixo nuclear tornam qualquer novo projeto uma batalha política. O Ocidente está em uma corrida contra o tempo. Precisa garantir seu suprimento de urânio para manter suas luzes acesas, mas enfrenta obstáculos regulatórios, financeiros e sociais que seus concorrentes estatais na Rússia e na China simplesmente ignoram. Enquanto as nações lutam por recursos, uma revolução tecnológica está se formando no horizonte. Pequenos reatores modulares, ou SMRs, prometem mudar o jogo da energia nuclear. São reatores menores, mais seguros e que podem ser produzidos em massa em fábricas, tornando a energia nuclear mais barata e acessível. Bill Gates, através de sua empresa TerraPower, e dezenas de outras startups, estão investindo bilhões no desenvolvimento dessas tecnologias. Os SMRs poderiam alimentar cidades remotas, bases militares ou até mesmo processos industriais pesados. Essa inovação tem o potencial de criar uma demanda por urânio ainda maior e mais difundida nas próximas décadas. Esta nova onda de inovação nuclear é impulsionada por uma força poderosa, a mudança climática. À medida que o mundo busca desesperadamente por fontes de energia de carbono zero para evitar uma catástrofe climática, a energia nuclear está passando por uma reavaliação. Uma vez vista como um pária ambiental, ela é agora cada vez mais reconhecida como uma ferramenta essencial para a descarbonização. É a única fonte de energia de base, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que não emite gases de efeito estufa. Essa mudança de percepção está transformando o debate sobre energia e adicionando uma nova urgência à guerra silenciosa pelo urânio. O paradoxo é que a solução para a crise climática pode nos jogar em uma nova crise geopolítica. Um futuro movido à energia nuclear é um futuro onde o controle sobre o urânio e as tecnologias de enriquecimento se torna ainda mais crítico. A competição entre o Ocidente, a Rússia e a China não será apenas sobre influência ou lucros, será sobre quem lidera a transição energética global. A posse do combustível nuclear será a posse da chave para um futuro de baixo carbono. As apostas nunca foram tão altas, não apenas para as nações, mas para o próprio planeta. O campo de batalha da guerra do urânio está se expandindo. Agora inclui não apenas minas e usinas de enriquecimento, mas também laboratórios de pesquisa, agências reguladoras e a opinião pública. A nação ou bloco que conseguir dominar a tecnologia nuclear da próxima geração, construir as cadeias de suprimentos mais resilientes e conquistar a confiança do público, terá uma vantagem decisiva no século XXI. A corrida não é apenas para extrair o máximo de metal amarelo do solo, mas para construir o ecossistema nuclear mais robusto e confiável. É uma competição de sistemas, de ideologias e de visões para o futuro da energia. Atualmente, o mapa do poder do urânio está claro. A Rússia domina o processamento e a conversão, usando sua tecnologia como uma ferramenta de política externa. A China está metodicamente comprando as fontes de matéria-prima, garantindo seu futuro energético por décadas. E o Ocidente, depois de anos de negligência, está correndo para recuperar o tempo perdido, tentando reconstruir uma indústria que já liderou. As linhas de batalha foram traçadas. Cada contrato assinado, cada mina aberta, cada nova tecnologia desenvolvida é um movimento neste grande jogo global. E os resultados desta guerra silenciosa serão sentidos por todos, desde os centros de poder em Washington e Pequim até a lâmpada em sua própria casa. Esta não é uma guerra esquecida. É uma guerra invisível que define a arquitetura do poder em nosso século. A batalha pelo urânio é a base sobre a qual a segurança energética, a supremacia militar e a transição climática serão construídas. O controle deste único elemento determinará quais nações prosperarão e quais serão deixadas para trás, vulneráveis à chantagem de potências rivais. Estamos em uma encruzilhada. Um caminho leva a uma maior cooperação global, onde a energia nuclear cumpre sua promessa de energia limpa e abundante para todos. O outro leva a um mundo fragmentado, de blocos de poder competindo por recursos escassos, onde a energia é mais uma vez usada como arma. O futuro, seja ele de prosperidade ou de conflito, está sendo forjado agora, nos desertos da África, nas estepes da Ásia e nas salas de controle de reatores ao redor do mundo. A guerra silenciosa está longe de terminar. A questão que fica é: qual país você acredita que sairá vitorioso nesta disputa pelo combustível mais poderoso da Terra? Deixe sua análise nos comentários.